Oi, gente, boa noite. Vocês estão bem? Então vamos lá, Brasil, a nossa segunda revisão. Falaremos sobre questões étnicas na diversidade escolar, o negro e a educação. Abordaremos dentro desse tema 3 tópicos: a história do negro na educação brasileira, políticas afirmativas e os movimentos negros, racismo e escola. Beleza? Então vamos começar a história do negro. A escola, propriamente dita, ela é um espaço de comércio, né? E o produto a ser comercializado é a escolarização, o processo de ensino-aprendizagem, né? A escola inicialmente era um espaço voltado para grupos sociais bem definidos, de alto padrão, ou seja, privilegiados. Em 1540, Padre Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus, o famoso jesuíta, uma resposta dada à Igreja Católica Apostólica Romana mediante a Reforma Protestante, visando a defesa e a propagação da fé. Segundo a ordem, abarcaria a catequese e a escolarização. Só que a questão do jesuíta, inicialmente, ela acontece com os indígenas. Isso será abordado no próximo tema, né, mais detalhado. A Constituição de 1824, ela indica que a instrução primária ela é gratuita para todos os cidadãos, exceto para os negros e pessoas africanas. No entanto, a Lei 15 de outubro, Dia do Professor, de 1827, voltada para o setor educacional, vai omitir a educação para a população negra. Então, com a Constituição, o negro já não tinha acesso à educação. Em 1827, a educação ela é omissa à população negra, né? Um pouco mais além, a discussão sobre a importância do acesso à educação para a população escrava e liberta só voltou à cena em meados da década de 1860, com a discussão em torno da construção da lei do ventre livre. Então, o processo de ensino para a população negra caminha aos passos de tartaruga, né? Somente em 1878, um decreto permite a matrícula de negros libertos maiores de 14 anos em cursos noturnos. Ou seja, mas e o período da manhã, o período da tarde? Não cola. Mas sou maior de 14 anos. Você foi liberto? Você continua sendo escravo? Você não tem direito à educação, meu filho. Entendeu? Complicado. Políticas afirmativas e os movimentos negros. Gente, é legal que vocês façam uma linha do tempo para que vocês compreendam como que acontece o processo da educação, avanços e retrocessos, porque é muita data, muita informação. Em 1944, um pouco mais além, Abadias Nascimento cria no Rio de Janeiro um teatro experimental do negro que buscava promover os valores da cultura negra ao preconceito racial.
valores da cultura negra, ou seja, vamos voltar no tempo. Tráfego negreiro. Pegaram escravos de basicamente todos os países do continente africano. Todos os países se resume a várias culturas, vários idiomas, vários peculiaridades de forma geral. Então, valores. A Lei 10.639 de 2023 dá a ideia de que o racismo precisava ser combatido a partir da escola, tendo no currículo a história e a cultura da África e dos afrodescendentes. Então, é o primeiro passo para falar sobre cultura negra. Porque normalmente a gente tem o conhecimento da cultura negra quando vamos estudar sobre 20 de novembro, falando sobre Zumbi dos Palmares. E quando falamos sobre a descoberta do Brasil. Um pouco mais além, retrocedendo. 1950, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro discute a possibilidade da inclusão da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil e de sua participação na formação da sociedade e da cultura brasileira nos programas escolares. Então, vamos colocar Bahia. Bahia basicamente generalizando, é como se fosse uma parte do continente africano. É onde se há maior concentração da cultura africana e afrodescendente no Brasil. Então, vamos sim falar sobre quais foram as influências da população africana no Brasil. Como que a sociedade brasileira se formou. Somos descendentes de africanos, de indígenas, de árabes, holandeses, portugueses, espanhóis e demais. Em 1961, a LDB condena qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou de raça. Então, é o primeiro passo para falar sobre racismo. 1980. As manifestações antirracistas vão se confundir com os movimentos da direta já. Eis a uma observação, tá? 1986 é aprovada a proposta para que a Constituição Federal, em discussão naquele momento, na Convenção Nacional, define a educação como meio de combate ao racismo e à discriminação, bem como tornar-se obrigatório o ensino de história das populações negras no Brasil. Então, não vamos falar do negro de uma forma geral somente no dia 20 de novembro. Vamos falar constantemente. Ah, mas como que eu posso agregar racismo e outras disciplinas? Poesia, contos africanos, brincadeiras africanas, esculturas africanas, relações interdisciplinares, dados estatísticos nas aulas de matemática e demais. E o último ponto, racismo e a escola. O censo
de 1872 foi o primeiro a ser realizado nacionalmente, um ano após a Lei do Ventre Livre. Mostra uma sociedade com um marcador racial evidenciado na desigualdade educacional, entre os quais o analfabetismo era a regra. Gente, é importante vocês entenderem que ainda no Brasil, após a, a Lei do Ventre Livre, as pessoas ainda não estavam libertas da escravidão. Então, havia sim uma desigualdade muito grande. Lembrando que os negros, eles tinham um pouco do conhecimento do ensino porque conduziam as crianças à escola, ajudavam as crianças nas tarefas escolares. A existência de grupos que se identificam e são identificados a partir de marcadores derivados da ideia de raça. O que é raça? Silvio de Almeida aponta 3 concepções ao racismo. O racismo, ele é individual, ele é institucional e ele é estrutural. E a você, pedagogo e professor de licenciaturas, como que você apontaria essas concepções de racismo dentro da sua vivência? Racismo recreativo trata-se de uma prática que utiliza o humor para hostilizar minorias. É a famosa, é apenas uma brincadeira. Então, gente, finalizamos essa revisão. A próxima revisão falaremos sobre questões étnicas na diversidade escolar, o indígena e a educação.